Nostalgia, união de duas palavras gregas, nostos, que significa retorno para casa, e algos, que significa dor. Mas na língua portuguesa, essa palavra deixou de falar apenas sobre um lugar. Ela passou a descrever uma das experiências mais humanas que existem, a dor de querer voltar para um tempo que já não existe mais. Acredito que esse seja um dos sentimentos mais capazes de emocionar as pessoas. Uma música, um cheiro, ou só uma lembrança já é capaz de despertar esse sentimento único. Recentemente, um jogo que marcou profundamente a minha infância foi reaberto. Quando eu entrei nele pela primeira vez, depois de tantos anos, eu senti uma felicidade difícil de colocar em palavras. As músicas eram as mesmas, os sons, os personagens, os mapas, até o nome dos NPCs que eu achava que tinha esquecido continuavam vivos em algum lugar na minha memória. Foi como reencontrar um velho amigo. Mas teve uma coisa estranha. Depois de algumas horas jogando, aquela euforia, aquela felicidade, ela começou a desaparecer. O jogo continuava exatamente igual, mas eu não. E foi nesse momento que nasceu a pergunta que deu origem a esse vídeo. Será que sentimos nostalgia porque queremos voltar para um lugar? Ou porque queremos voltar para a pessoa que éramos quando aquele lugar fazia parte das nossas vidas? Primeiro vem a felicidade de reencontrar algo que parecia perdido, depois uma angústia silenciosa, ao perceber que o que realmente sentimos falta nunca teve naquele lugar, porque o tempo passou, e nós também. A maioria das pessoas confunde nostalgia com saudade. A gente até costuma utilizar essas palavras como se elas fossem sinônimas, mas existe uma diferença muito importante. A saudade normalmente aponta para algo que ainda existe. Você sente saudade de um amigo, de alguém da família, de uma cidade. Existe a possibilidade do reencontro. A nostalgia funciona de outra forma. Ela costuma apontar para experiências que jamais poderão ser repetidas, porque a solução não é voltar para o lugar, é voltar para o tempo. Você pode voltar à escola, mas você nunca voltará a ser criança. Você pode visitar a casa dos seus avós, mas nunca vai encontrar exatamente o mesmo almoço de domingo. Pode ligar um videogame antigo, igual eu fiz, mas nunca terá aquelas férias de dezembro, sem responsabilidade, onde a tarde inteira parecia durar uma eternidade. Talvez a nostalgia seja menos sobre voltar, e mais sobre aceitar que algumas experiências só fazem parte da sua memória. Existe uma coisa bonita na nostalgia, ela é profundamente individual. O jogo que desperta lágrimas em mim pode não significar absolutamente nada para você, e o contrário também é verdadeiro. Talvez exista uma música que, para você, seja só mais uma, mas para outra pessoa, ela pode representar um namoro, uma viagem, a infância dela, ou até mesmo alguém que já partiu. Isso acontece porque a nostalgia ela não está presa a objetos, ela está presa a experiências. O objeto apenas abre essa porta. Quem realmente preenche o ambiente é a nossa memória. É por isso que ninguém consegue sentir exatamente a mesma nostalgia do outro. Cada pessoa carrega consigo um passado que ninguém mais viveu. Existe um padrão curioso. Quando reencontramos algo do passado, o primeiro sentimento é a euforia. Depois quase sempre vem acompanhado de uma tristeza, silenciosa. E isso aconteceu comigo naquele jogo. As primeiras horas foram mágicas, mas pouco tempo depois percebi que aquilo que eu procurava já não estava mais ali. E isso me fez até lembrar de uma frase do Arthur Schopenhauer: a ânsia de ter e o tédio de possuir. Talvez ela explique uma parte da nostalgia. Passamos anos desejando reviver um momento e quando finalmente conseguimos, descobrimos que o momento nunca teve naquele objeto. O jogo era o mesmo, mas a minha infância não. O personagem continuava exatamente igual, mas quem segurava aquele teclado agora era um adulto cheio de responsabilidades. E o que eu buscava não era o jogo, era a sensação de liberdade que existia naquela fase da vida. E essa sensação, cá entre nós, provavelmente nunca mais vai existir. Mas essa não é a única armadilha que a nostalgia traz. Nós costumamos acreditar que ela nos faz lembrar do passado exatamente como ele aconteceu, mas isso não é verdade. A memória não funciona como uma câmera, ela funciona como um contador de histórias. Ela escolhe o que guardar, o que esquecer e, principalmente, o que você vai sentir. Talvez seja por isso que a infância parece tão mágica quando olhamos para trás. Nós esquecemos os tédios, os dias ruins, as broncas, os medos, as frustrações e decidimos guardar as tardes brincando, as férias que pareciam infinitas, os amigos, as músicas, os pequenos momentos que, sem perceber, construíram o que nos tornamos hoje. A nostalgia ela não mente, mas ela também não conta a história inteira. Ela preserva aquilo que teve significado, e talvez seja exatamente isso que torne ela tão bonita. Porque ela não tenta registrar tudo como vivemos. Ela guarda apenas aquilo que, por algum motivo, mereceu permanecer. Talvez seja por isso que um objeto completamente comum desperta emoções tão intensas na gente. Não é o objeto, nunca foi. É o significado que nós damos a ele. Um brinquedo antigo, uma tela de login num jogo,
o barulho de um modem, uma música esquecida, nada disso carrega nostalgia. Nós é quem carregamos. Elas servem só como chave para abrir uma porta que já existe dentro de cada um de nós. E esse é o poder invisível da memória. Às vezes basta um cheiro, um perfume, o cheiro de chuva, uma comida, um copo de metal amassado. E aí, sem perceber, estamos novamente em outro momento da vida. É realmente impressionante como o cérebro consegue guardar essas pequenas chaves. Elas podem ficar escondidas durante anos, até que, de repente, uma delas gira, e uma lembrança inteira volta à vida. Talvez seja por isso que as pessoas mais velhas insistem em dizer que as músicas antigas realmente eram melhores. Hoje, aos 30 anos, eu começo a entender. Não é que aquelas músicas fossem objetivamente superiores, elas apenas carregam uma parte da história deles. Assim como algumas músicas já carregam uma parte da minha, e daqui a alguns anos talvez carreguem ainda mais. Então a nostalgia ela aumenta com a idade? Eu acredito que sim. Não porque a vida adulta seja necessariamente pior, mas é porque ela é maior. Quanto mais tempo vivemos, mais versões de nós mesmos deixamos para trás. Existe o adolescente, a criança, o jovem que entrou no primeiro emprego, o universitário, a pessoa que viveu um grande amor, aquela que enfrentou uma perda, todos eles continuam existindo dentro da memória. Talvez envelhecer também signifique aprender a conviver com todas essas versões de quem fomos. E cada uma dessas partes de quem fomos deixou um pedacinho, uma lembrança, esperando para ser revivida. Talvez a nostalgia nunca tenha sido um convite para voltar ao passado, até porque isso seria impossível. Talvez ela seja apenas uma lembrança de que existiram momentos que realmente importam. Momentos tão significativos que uma parte de nós decidiu guardá-lo para sempre. Hoje eu ainda faço questão de entrar naquele jogo, e eu ainda sinto aquele frio na barriga quando eu escuto a música de abertura. Mas agora eu sei, eu não estou procurando apenas um jogo. Eu estou visitando a criança que acreditava que evoluir um personagem era a coisa mais importante do mundo. E curiosamente, isso me faz feliz. Porque eu percebo que aquela criança continua fazendo parte de quem eu sou. Talvez seja exatamente assim que devemos tratar a nostalgia, como uma visita, não como um lugar para morar. Visitar o passado pode até ser bonito. Pode nos lembrar das pessoas que amamos, das histórias que vivemos, dos sonhos que já tivemos. Mas, depois da visita, é preciso voltar, porque existe uma verdade curiosa. Daqui a 20 anos, esse exato momento que você está vivendo também poderá despertar nostalgia. As músicas que você ouve hoje, as conversas que parecem comuns, os amigos que você encontra sem perceber, até as pequenas rotinas que hoje parecem sem importância. Tudo isso pode se tornar uma lembrança que um dia fará seu coração apertar. Eu acredito que a nostalgia veio ao mundo para ensinar uma coisa: que o presente quase nunca revela o verdadeiro valor enquanto está acontecendo. Nós só percebemos o quanto o momento era precioso quando ele já se tornou uma memória. E talvez seja justamente por saber disso que vale a pena viver o hoje com um pouco mais de atenção. Porque são os dias comuns de agora que construirão as nostalgias mais bonitas do futuro.